Queridos, boa noite, na paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, domingo, 19 horas e 1 minuto, estamos aqui na nossa live, porque estamos mantendo a quarentena, esse isolamento social, esse lockdown aqui em São Gonçalo também. As igrejas todas fechadas, só as igrejas mais nas periferias que abrem, mas cada um faz a sua parte. Nós temos uma igreja mais central e não é bom que a gente desobedeça. Temos que ser exemplos de cumprir as ordens, mas estamos vivendo essa pandemia e acometido a muitas pessoas, amigos. Eu tenho alguns amigos que estão enfermos, estão doentes, e hoje nós vamos estar orando por eles, como já oramos hoje pela manhã. Mas boa noite a todos os membros da Igreja Fé para Todos em São Gonçalo. Estamos saudosos de todos, e também aqueles que têm nos assistido sempre aqui pelas nossas lives, às quartas-feiras, às 20 horas, hoje pela manhã. Toda manhã de domingo eu faço da igreja, eu levo alguns componentes do louvor e alguns obreiros, mas muito poucos, sempre com o distanciamento obrigatório, as máscaras. E agora à noite eu faço de casa, porque as condições aqui são difíceis por causa desse isolamento. Então, uma boa noite na paz do Senhor Jesus a você que está mais longe de mim, você que está em outro estado, temos até ouvintes de outros países que nos assistem, pessoas que nos conhecem. Nós queremos saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. E a nossa igreja amada, querida, todos os membros da Igreja Fé para Todos, estamos com saudade de... Mesmo agora, pós-pandemia, nós teremos um distanciamento e mudança pós-pandemia será muito ruim, porque nós teremos que mudar todos os nossos hábitos. Todos os hábitos serão mudados. Mesmo depois a vacina, nós vamos ter os hábitos mudados, tanto na nossa igreja, como no nosso meio social, no trabalho, nos círculos de amizade. Nós vamos ter mudanças radicais pós-pandemia. Vai ser um outro mundo, uma outra maneira de se viver fora do que nós estamos acostumados. Agora eu estou aqui sem máscara porque eu estou em casa, eu estou aqui com minha esposa e minha filha somente. E então eu estou sem máscara, mas nós temos que usar a máscara, temos que usarmos o álcool gel e temos que praticar tudo agora que está sendo ensinado, que é novo. Não a limpeza, a higiene, não, mas o momento, você saiu, você tem que fazer toda uma higiene necessária, e geral, na sandália, no sapato, nas roupas. E então, nós estamos ainda nos adaptando a isso, como eu também estou me adaptando às lives. Eu preciso falar com a igreja, com todos os membros, e eu tenho aproveitado com as mensagens que eu tenho pregado aqui, também uma mensagem de ensinamento para quem é membro da Igreja Fé para Todos. E quem não for membro da Igreja Fé para Todos, a própria palavra também já nos ensina como podemos agradar a Deus, como podemos servir a Deus, como sermos uma pessoa fiel a Deus, obedecendo às regras bíblicas. Eu não venho aqui pregar doutrinas, nem costumes, eu venho falar da salvação que nós temos em Jesus Cristo. Temos que entregar a nossa vida a Ele e fazer com que a nossa vida seja agradável a Deus. Não só aos domingos, que os cultos são os cultos maiores, domingo pela manhã e domingo à noite, mas na nossa igreja também temos quartas-feiras, às 20 horas, já é um culto menor. Temos aos sábados, que é uma reunião de casal, é uma reunião de jovens, é um aniversário. E às segundas-feiras nós temos
o Casados para Sempre, que são selecionados alguns casais. Não podem ser todos os casais da igreja, porque são de 3 em 3 meses, se forma uma equipe. Nós temos todas as segundas-feiras à noite, às 20 horas, os Casados para Sempre. E temos uma comunhão sempre aqui pela rádio local, aqui, que pega aqui uma parte do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Itaboraí, e temos essa comunhão diária. Mas vendo-nos, a gente não tem isso, a não ser por um telefonema ou uma pergunta que nós fazemos, como estão passando. E você que está mais longe, seja bem-vindo, participando dessa live da Igreja Fé para Todos, Ministério Fé para Todos, em São Gonçalo. Nosso endereço em São Gonçalo é Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. São Gonçalo é uma cidade metropolitana aqui do Rio de Janeiro, é ao lado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a cidade central e São Gonçalo é um município. Rio de Janeiro é a capital do estado do Rio, uma cidade famosa, e São Gonçalo é aqui na beiradinha do Rio de Janeiro, ao lado de Niterói. Então, que Deus abençoe o seu domingo. Estamos felizes por vivermos esse domingo, já estamos na parte da noite e estamos vivendo uma nova semana, e que Deus esteja conosco, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus cumpra todas as promessas que Ele tem para nós, sejam cumpridas na nossa vida. Eu quero orar antes de cantar uns 2 corinhos, para depois meditarmos na palavra de Deus para esta noite. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, como é bom, Pai, em nome de Jesus, falarmos contigo. Somos agradecidos por vivermos o dia de hoje. Já passamos pela madrugada, manhã, tarde, agora estamos na parte da noite. Muito obrigado por vivermos esse primeiro dia de uma nova semana. Nesses dias que têm sido terríveis para muitas famílias, para muitas pessoas e para nós também, porque temos ouvido falar de pessoas amigas, conhecidas, que estão sofrendo, e isto entristece o nosso coração. Mas, Pai, nesses momentos que nós vamos estar aqui louvando ao Teu nome, cantando cânticos para Ti, e também meditando na Sua palavra, que é viva, que Tu possas abençoar-nos de uma maneira grandiosa com o Teu Espírito, que Tu possas, através dessa live, porque Tu és um Deus presente, Tu estás em todos os lugares, contempla essas vidas que estão nos assistindo, que elas tenham a sensibilidade de entender o Teu Espírito, que nos convence que somos pecadores, que somos falhos e que precisamos da salvação em Jesus Cristo. Abençoe vidas que estão assistindo, porque também precisam de um milagre, de uma bênção. Por isso, Paizinho, Tu és um Deus abençoador. E é no nome de Jesus que nós Te agradecemos por este momento tão especial. Por aqueles que estão pela primeira vez nos assistindo, Deus, que sejamos felizes juntos ao prestarmos esse culto a Ti, para a glória de Jesus Cristo e na liberdade do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, queridos. Vamos cantar um cântico, cânticos assim fáceis que você com certeza já ouviu, e você vai cantar conosco. Eu tenho uma coroa lá no céu, que Jesus foi prepará-la para mim. Ouvi a voz de Cristo que dizia: meu filho, não tardes hoje a vir. Eu não endureci meu coração, a voz de Cristo eu escutei. Ele me disse: levanta-te, meu filho, porque as tuas culpas no Calvário eu já paguei. Ele me disse: levanta-te, meu filho,
porque as tuas culpas no meu sangue eu já lavei. Eu tenho uma coroa lá no céu, que Jesus foi prepará-la para mim. Ouvi a voz de Cristo que dizia: meu filho, não tardes hoje a vir. Eu não endureci meu coração, a voz de Cristo eu escutei. Ele me disse: levanta-te, meu filho, porque as tuas culpas no meu sangue eu já lavei. Ele me disse: levanta-te, meu filho, porque as tuas culpas no meu sangue eu já lavei. De nos dar uma coroa eterna, se vermos infidelidade com Ele. Esse cântico diz algo muito importante. Quando eu orar, pedirei por mim, para que tenhas amor e direção. Quando eu orar, pedirei por mim, para que tenha amor e direção. Quando eu pedirei por você, para que tenhas amor e direção. Quando eu orar, pedirei por você, docemente o teu nome direi. Agora é a sua parte. Você quando orar, pedirás por mim, para que eu tenha amor e direção. Você quando orar, pedirás por mim, docemente o meu nome dirá. Quando eu orar, como nós vamos estar fazendo daqui a pouquinho, eu vou incluir você. Vou pedir para que você tenha primeiro amor no coração, que você lance fora todas as mágoas, ressentimentos, mas que você tenha a direção para andar no caminho certo, no caminho que agrada a Deus. E quando você estiver orando, lembre-se de mim. Peça que eu também tenha amor no coração e que eu siga uma direção que Deus traçou para a minha vida, e nós assim seremos felizes. E fazendo assim, basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua luz me guiará.
Basta que me toque, Senhor. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua luz me guiará. Basta que me toques, Senhor. Há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha sem mais demorar-se, Cristo vai hoje passar. Passa de amor transbordante, cheio de graças sem par. Oh, que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar, passar. Passa de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Cristo está aí ao seu lado. Cristo quer tocar em você, mas ele só vai tocar em você se você permitir. E no toque de Jesus Cristo, a cura, o sobrenatural acontece, a libertação é imediata, a bênção é direta. Então, toque nele, toque pela fé. Pastor, eu não estou vendo ninguém, eu estou aqui com alguém, ou com a minha família. Esse toque é pela fé. Jesus, tu estás aqui, deixa eu tocar em você. Deixa eu tocar em ti. E dele vai sair poder. Amém? Queridos, esta é uma programação da Igreja Fé para Todos em São Gonçalo. E eu sou o pastor Samuel Brito, pastor da Igreja Fé para Todos. Estamos nessas lives às quartas, domingo pela manhã e domingo à noite, enquanto essa quarentena continuar. Quero dizer a você que o vírus é real, o mal está aí. Tome os devidos cuidados para que você não se contamine. Não existe remédio para isso. Mas temos que ter a confiança em Deus. Nós vamos passar ilesos, em nome de Jesus, por essa pandemia, e já essa quarentena passa, você vai poder nos assistir da igreja, ou mesmo de longe, pela internet. Isso nos aproxima, encurta a nossa distância. Então vamos continuar fazendo o que devemos fazer, cuidando da gente, cuidando dos nossos, ausência de muitas pessoas queridas, porque agora não podemos abraçar mais ninguém, não podemos cumprimentar ninguém, não podemos beijar a face, e temos que nos habituar a isso, porque isso vai perdurar durante algum tempo, essa questão, mesmo depois que liberem, que seja aberta ao comércio, às atividades, nós teremos que manter essa distância, esses cuidados, porque senão a gente vai sofrer consequências muito ruins. Queridos, eu tenho uma palavra nesta noite que
que eu quero compartilhar com você. Como eu disse, eu falo aqui na live porque eu tenho uma parte da minha igreja, não sei nem todos, que nos assistem, e eu preciso, como pastor da igreja, ter alguns ensinamentos para a igreja. E aproveito você que está de longe, você que é evangélico ou não, mas é um cristão, crê em Jesus Cristo, e a palavra de Deus, ela alimenta, ela te faz fortalecer, e você é abençoado quando você crer que Jesus Cristo pode te curar, não só de Covid, mas existem outras enfermidades que existem, outros problemas que existem. Existem lares que estão em conflitos, hoje o desemprego é muito grande, empresas, pequenas empresas, se as grandes empresas estão sofrendo as consequências desta paralisação, pior são as pequenas empresas, os microempresários, os autônomos, os ambulantes que vivem disso. Eles trabalham no dia para levar a comida para casa à noite e hoje não tem um movimento na rua para isso. Eu quero dizer que Deus pode tocar em você. Eu não estou dizendo que Deus vai te dar dinheiro, mas Deus vai abrir portas para você. Deus vai trazer meios para que você seja abençoado. Tá bom? Eu quero falar hoje um pouquinho sobre perguntas que sempre me fazem. Pastor, pensamento é pecado? Se eu não expresso meu pensamento, então eu não cometi o pecado. Então como é que eu vou ser punido por isso? Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, nesta noite, sobre pensamento. Paulo escreve à igreja, aos Filipenses, algo muito importante sobre pensamento. No capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, versículo 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguém ou se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha, o apóstolo São Paulo mostrando e respondendo a muitas pessoas sobre pensamentos. Porque muitos dizem assim: pastor, é só no meu pensamento. Só que pensamentos, eles giram, eles te levam a lugares, porque pensamentos transformam-se em ações, e ações em hábitos. Porque, vou repetir, pensamentos transformam-se em ações, e ações em hábitos. E isso é muito perigoso para nós que pertencemos a Cristo. Paulo, aqui nessa carta, ele diz que se o seu pensamento é puro, é verdadeiro, é respeitável, é justo, ele está falando isso. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se ele ainda diz assim, se alguma virtude existe, se há algum louvor para esse pensamento permanecer, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Então Paulo está trazendo aqui algo que pesa na nossa vida cristã, que existem pensamentos malignos. A própria palavra de Deus diz que o diabo joga setas malignas para nos distrair na nossa mente. Ele não pode penetrar na nossa mente. O único que pode penetrar na nossa mente é Deus, é o Espírito Santo de Deus, é o único que pode. Mas o diabo, conhecendo as nossas limitações, e ele que é muito maior, muito mais forte do que nós,
muito mais poderoso do que eu e você juntos, do que toda a humanidade da Terra juntas. Então ele sabe que o pensamento, eles podem se transformarem em ações em hábitos, e existem vícios, pensamentos ruins, pensamentos malignos, pensamentos do mal, e isto entristece o Espírito Santo que habita em você. Você já pensou, você que já tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como ele ficaria dentro de você, que ele disse que ele passaria a morar dentro de você? Como estaria o Espírito Santo, que é Deus, dentro de um pensamento maléfico, de um pensamento erótico maldoso, de um pensamento sexual maldoso, de uma ira contra outras pessoas, ou planejando o mal contra outros? Como ficaria o Espírito Santo dentro de você? O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, ele fala sobre isso. Aqui ele falou à igreja lá em Filipe. E aqui ele fala à igreja em Corinto, na sua segunda carta. Ele diz algo aqui muito interessante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, ele começa a nos dar aqui algumas diretrizes para nós controlarmos o nosso pensamento. Porque pensamento vem e vão. Tá? E se nós nos deixarmos dominar por esses pensamentos desagradáveis a Deus, nós vamos perder o controle. Como eu disse, transformam-se em ações e de ações para hábitos. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele diz, 4 e 5, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia, tá? As armas que nós temos para lutar contra o pensamento ruim, não são carnais. Não existe armas naturais, para se dominar o pensamento. E ele diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir, olha só, para destruir fortalezas, anulando nos sofismas. E no versículo 5 ele diz assim: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando todo pensamento à obediência de Cristo. Sofismas são argumentos falsos. E às vezes vem coisas na nossa mente para nós fazermos, nos incentivarmos. E eu disse há pouco que são dardos inflamados do diabo. Você que é de Deus, você que pertence a Deus, ele quer desvirtuar o seu pensamento. E eu quero falar hoje sobre isso. Alguns pensamentos que nos afastam de Deus. O que nós temos é essa aqui, é levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. O que é isso? É o pensamento que você sabe que é nocivo, que é ruim para você, que é desagradável a Deus. Você começa a repreender em nome de Jesus. Saia, e às vezes ele volta novamente, você repreende em nome de Jesus, e daqui a pouco ele some. Mas vai ser uma guerra de você repreender, lá na frente ele voltar. Mas Paulo nos diz aqui, olha, porque as nossas armas não são carnais, não temos armas carnais para isso. Mas sim, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas. Quer dizer, destruir qualquer ninho de Satanás que ele queira construir na nossa mente, para nos levar a desagradarmos a Deus. Eu me lembro do bispo Roberto McAllister, fundador da Nova Vida. Ele dizia, você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça. Você não pode impedir. Você está andando na rua e um passarinho pousa. Mas você pode impedir que esse passarinho faça um ninho na sua cabeça. É isso que Paulo está dizendo.
Quando vier um pensamento ruim, maldoso, não digno de Deus, de um servo de Deus, de uma pessoa que serve a Deus, que quer agradar a Deus, os pensamentos vêm e você repreende em nome de Jesus. Você não vai tomar um comprimido, você não vai tomar um chá, não, você vai repreender o pensamento em nome de Jesus. É o que ele diz, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, queridos, pensamentos, eles têm o poder de se transformar em ações e de ações em hábitos, e eles podem ser destrutivos para a nossa fé em Deus. Quando nós vivemos aéreamente, e olha que vem pensamentos terríveis. Principalmente, tem pessoas que matam o outro no pensamento. Destrói, já que ele não tem coragem de enfrentar essa pessoa que ela não gosta, ou que ele não gosta, você destrói no pensamento, você mata, você quer o mal. Essas coisas são destrutivas para a nossa fé, nós que pertencemos a Deus. Precisamos, o que nós precisamos saber? Identificá-lo, foi o que Paulo falou à igreja de Coríntios. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Cristo, destruindo todas as fortalezas. Então, você precisa identificar esses pensamentos maus, ruins, que desagradam a Deus e eliminá-los, repreendendo em nome de Jesus. E eu falei aqui de alguns pensamentos que destroem você como servo de Deus, como homem, como mulher de Deus. São pensamentos que muitas vezes te destroem, te paralisam. O que mais acontecem, eu sou um pastor, eu faço gabinetes, eu converso com pessoas, eu faço aconselhamento de pastores, e eu vejo pessoas, principalmente nessa pandemia, é um tempo que nós deveríamos, por estarmos em casa, não estarmos trabalhando, não estarmos estudando, não estarmos nas igrejas, o que nós devemos aplicar à nossa vida? Nos nossos afazeres de casa, o que nós temos que fazer em casa, ler livros, assistir a televisão, ver filmes, tudo isso você pode saber dividir o seu tempo, mas não se esquecer de ler a Bíblia Sagrada. A Bíblia ela não contém, ela é a palavra de Deus. E ela, sendo a palavra de Deus, é o nosso alimento diário. Eu falei na live hoje de manhã, tem muitas pessoas que só leem a Bíblia quando estão na igreja, que tem o acompanhamento bíblico, são lidos salmos, na hora da mensagem a gente manda procurar os versículos, e tem muitas pessoas que não estão acostumadas, já são antigas na igreja, mas não estão acostumadas à leitura bíblica, ao manuseio da Bíblia. Então o que você tem que aproveitar nesse tempo de quarentena, de você trancado em casa? Tire um tempo para ler a Bíblia. Ler a palavra de Deus. Mas pastor, qual é o pensamento? É a questão de você ter as tarefas, mesmo estando em casa, você procura tantas coisas para fazer que você esquece da leitura bíblica. Aí o primeiro pensamento que vem e esse pensamento é nocivo, é destrutivo para a sua fé cristã. Amanhã eu leio. Quantos irmãos chegam para mim e dizem assim, pastor, eu preciso botar minha leitura bíblica em dia. E eles ficam aborrecidos comigo porque eu digo assim, o que tem te ocupado tanto que você durante 24 horas de um dia, você não lê a palavra de Deus? Você não lê o que Deus deixou para você se alimentar, para fortalecer sua fé. Não, pastor, eu tenho muitos afazeres, você não conhece minha vida. Então nós temos desculpas para não lermos a Bíblia. Amanhã eu leio. Isso se torna amanhã eu leio. Amanhã eu leio. Sempre amanhã. E Deus quer que você tenha uma leitura diária de uma parte da Bíblia. Queridos, é muito importante para você vencer
as dificuldades da vida, você se fortalecer. Eu tenho na igreja culto às quartas e domingos, às vezes sábado, e segunda é reunião de casais, mas nós temos que ter uma leitura diária. Deus nos permitiu ter 24 horas no nosso dia, e nós temos que aprender a separar o nosso tempo para Deus. Sabe o que Salomão fala sobre separar o nosso tempo? É muito importante o que você faça, o que Salomão falou aqui, no seu livro do Eclesiastes. Ele diz que no capítulo 3 do livro do Eclesiastes, escrito por Salomão, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do sol. O que ele está dizendo? O que ele quis dizer aqui? Que você, sabendo administrar o seu tempo, você pode ocupar todo o seu tempo em benefício para você. E a leitura bíblica é um desafio e é algo para você se fortalecer em Deus. E ele diz no versículo 2, capítulo 3, agora versículo 2, ele diz assim, há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tudo tem um tempo. Você tem que saber administrar isso. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de se abraçar. Parece que ele escreveu isso para a nossa época de hoje, né? Eu estou aqui olhando para minha esposa. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Nós estamos vivendo um tempo de afastamento. E vai perdurar muito tempo de afastamento, como? Sem abraço, sem cumprimento de mãos, sem beijos. Olha, Salomão escreveu isso há quantos anos atrás? Tempo de ajuntar pedras e tempo de abraçar, tempo de se afastar, de se abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de aguardar e tempo de deitar fora. Então Salomão aqui nos aconselha que nós temos que saber administrar o nosso tempo. E o primeiro pensamento que nos leva e são destrutivos para nós é esse: amanhã eu faço, amanhã eu leio, amanhã. E você nunca bota a sua vida em dia com Deus. Só que nós somos diferentes com Deus. Nós queremos que Deus seja hoje, mas o nosso tempo com Ele tem que ser amanhã. Então por que nós não fazemos o tempo de Deus também hoje? Já que hoje Ele vai estar presente. O segundo pensamento que é nocivo para as pessoas, eu disse que eu ia falar hoje para a igreja, é esse: eu não tenho tempo para fazer a obra de Deus. Olha, queridos, isso é algo destrutivo também para nós. Algo que a nossa comunhão com Deus fica abalada, porque ignoramos a missão que Deus nos deu de nos multiplicarmos, de ganharmos vidas para Deus. Eu não tenho tempo, eu trabalho muito, na minha empresa eu estou preso, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho netos. Eu disse, Salomão nos ensinou aqui que nós temos que saber administrar o nosso tempo. Se nós formos sábios, e o apóstolo Tiago fala para nós pedirmos sabedoria a Deus, que Ele dá de graça, para nós sabermos, dentro dessas 24 horas que nós temos, vivemos uma vida saudáveis, agradáveis a nós e a Deus.
Temos o nosso momento de trabalho, mas temos o nosso momento de descanso. Temos o nosso momento de lazer. Graças a Deus, nesses últimos anos, nós temos falado a muitos pastores, e não só eu, muitos pastores estavam escravizados na igreja. Não tinham tempo para as famílias, para a família, não tinham tempo para a esposa, não tinham tempo para os filhos. Não é obra de Deus. Não, eu tenho que cuidar primeiro da obra de Deus. Não, antes de ser pastor, você é homem, antes de ser homem, você é pai, antes de ser, você é marido, antes de ser pastor. E essas coisas você tem que saber administrar para você fazer a obra de Deus bem, fazer a obra na sua casa social, a sua obra, o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, o relacionamento com os seus filhos, porque levaram a muitos pastores a infartarem, a terem um AVC, a sofrerem perdas familiares, a separações, a divórcios, porque era na igreja o tempo todo. Não, a Bíblia diz para você buscar Deus em primeiro lugar. Você pode buscar Deus em primeiro lugar sabendo administrar o seu tempo. Então é um pensamento nocivo. Eu não tenho tempo para a obra de Deus. Isto é destrutivo, porque ignorar a missão que Deus deu para nós, para cada um de nós podemos fazer a obra de Deus, mesmo tendo um trabalho secular, mesmo tendo uma vida muito ocupada. Nós podemos tirar um tempo para orar por alguém, pedirmos por alguém que está sofrendo, pedirmos por alguém que está doente, pedirmos por alguém que sofre. Você ajudar alguém, aconselhar alguém, ou falar de Jesus para alguém. Você sabia que às vezes o seu vizinho nunca vai pegar na Bíblia para conhecer Jesus? A Bíblia, o referencial da Bíblia para ele é você, que ele sabe que você é cristão. Então, você tem que saber fazer isso e não ignorar isso, que aonde você estiver, você representa a Cristo. Então, queridos, o diabo tem procurado colocar isso na mente. Eu não tenho tempo para Deus, para a obra de Deus. E você perde algo que Deus vai fornecer a você através do seu talento, através do seu dom, e você rejeita. Eu me lembro quando eu era criança, na igreja do meu pai, e tinha um irmão que ele era porteiro. Desde pequeno tem aquela imagem daquele homem que era o porteiro na igreja Assembleia de Deus do Fonseca. E o prazer dele de se arrumar, do seu terninho, da sua gravata, simples. Uma pessoa simples, uma pessoa de cor. O prazer dele ficar na porta, recebendo as pessoas. O prazer, seja bem-vindo. Olha, que exercício de uma função valorosa. Eu me lembro do meu tempo, que eu fui pastor no Rio de Janeiro. Eu me lembro do diácono Francisco, a sua esposa, Estela, Maristela, deve estar nos assistindo agora. Francisco, um abraço. Quantas pessoas ali na nossa igreja matriz entraram na igreja, aceitaram a Jesus e estão lá até hoje por causa do carinho com que você trabalhava na porta. Você tinha um peso. Não era algo ruim você estar ali na porta. Você ia buscar pessoas lá no portão da igreja, ali na suburbana, na antiga suburbana. E as pessoas com seu sorriso, aquele homem grande, mas com um sorriso lindo. As pessoas não queriam entrar e acabavam sendo convencidas pelo seu carinho, pelo seu prazer de servir a Deus através do ministério que Deus te deu, de ser amável, de ser carinhoso. E você ficava ali naquela porta com um sorriso sempre. Para você não existia dias ruins, eu sei que você não mudou. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, mas quando você chegava na casa de Deus, não é que você ia ignorar os seus problemas, não, agora eu vou servir ao meu Deus,
vou exercer o meu ministério diaconal. Eu tenho o prazer de estar aqui na porta. Muitos gostam dos primeiros lugares. Você tinha prazer de ficar lá atrás. E você ficava triste quando você não estava escalado. Eu estou falando de Francisco, porque eu sei que ele está me ouvindo, a sua esposa sempre assiste. Eles moram lá no Rio. Então, queridos, o pensamento de amanhã eu leio a Bíblia, ou eu não tenho tempo para fazer a obra de Deus. Você tem tempo sim. É só você pedir socorro a Deus, porque isso é destrutivo para você. O terceiro ponto é, eu não tenho nenhum dom espiritual. Como é que eu vou fazer a obra de Deus se eu não tenho dom? E eu só encontro na igreja, na nossa igreja, irmãos que dizem, pastor, eu não sei cantar, pastor, eu não sei pregar, pastor, se eu for lá na frente, eu desmaio lá na frente, pastor, o problema é se. Ah, eu não tenho nenhum dom. Todos nós somos capacitados de dons. Todos nós temos algo de Deus para apresentar. E quando você declara isso, que você não tem nenhum dom e por isso você não tem valor ali, você quebra a sua autoestima. Você se destrói, porque você vê os outros fazerem e você se acha incapacitado. E aí você se destrói, você destrói a sua autoestima. Ah, queridos, como o diabo gosta de trabalhar neste pensamento. Isso desagrada a Deus. Todos nós temos um dom. Você pode ter o dom de orar, de interceder por alguém, de olhar aquele irmão que é mais frágil e lá dar um abraço. Eu me lembro de uma irmã que contando para mim que ela é funcionária de uma loja, uma boutique, num shopping, e entrou uma senhora gorda, né? Para vocês entenderem melhor, bem gorda. E quando essa menina que é vendedora olhou, ela parou um pouquinho e disse assim, nós não temos roupas para uma pessoa nesse tamanho, que é um tamanho especial. E ela ficou parada e a senhora olhou a loja toda e disse para a vendedora, me perdoe, mas aqui não tem o que eu vim buscar. E essa menina, por ser uma menina de Deus, eu estou falando isso aqui porque é um talento, é um dom de Deus. Ela disse, olhou para a senhora, não, temos sim. Aí a senhora olhou para ela assim e disse, como? Aqui não tem o que eu procuro. Ela disse, tem sim. Vem cá. Abriu os braços. Me deu um abraço. E aquela mulher se assustou e veio e se abraçou com a vendedora e começou a chorar. E quando terminou aquele abraço, aquela mulher disse, chorando, aqui eu encontrei algo que eu não vou encontrar em lugar nenhum. Eu estava necessitada de um abraço. Eu vim comprar uma roupa e eu vi que aqui não tem o tamanho para mim. Mas eu estou saindo daqui feliz, porque eu recebi um abraço, um aconchego. Há quanto tempo não me abraçam da maneira como a senhora, espontaneamente, sem me conhecer, sem fazer distinção, me abraçou com esse carinho todo. E as duas choraram juntas. Queridos, sempre Deus nos dá um dom. Ninguém é isento de dom. É só você insistir em querer fazer a obra de Deus que você vai achar o lugar. Eu tenho uma história, e a minha filha está aqui, a minha esposa, sabe, temos, né, que ele está vivo até hoje, mas na época um jovem na nossa igreja, e ele, para cantar, era uma decepção, muito desafinado. Então ele não podia fazer parte de coral nenhum, de grupo de louvor nenhum. E
E aquilo o entristecia, porque ele se encantava de ver os outros cantarem. E por muito tempo eu ministrava o louvor, eu fui ministro de louvor há alguns anos, eu tentava ensinar a ele, mas era muito difícil. Ele não fazia parte daquele grupo. E era o sonho dele cantar num coral, principalmente nas cantatas de Páscoa, de Natal, de Dia da Bíblia. E um dia, o Eduardo, que estava dirigindo uma cantata nossa, disse assim: você quer fazer parte da cantata? Ele disse: é o meu sonho. Então faz o seguinte, já que você quer, você vai ensaiar conosco. Mas eu não sei cantar, eu sou desafinado. Então, você não vai emitir som na sua voz. Você vai aprender as letras e você vai fazer parte do coral. E as pessoas de longe, né, as pessoas da igreja não vão saber que você não está cantando, que são 20, 30 pessoas cantando. Olha, queridos, que coisa que Eduardo fez. Saudade de você, Eduardo. Que coisa linda. Porque aquele jovem, no dia da cantata do Natal, lá estava ele com a roupa, ele comprou o uniforme da cantata e cantou. Porque ninguém ouvia a sua voz, mas Deus ouvia o seu coração. Deus via a sua alegria. Então, querido, eu estou contando isso aqui para você entender isso aqui. Você tem sempre, você vai ter um dom para você trabalhar na igreja de Deus. Você sempre vai ser um adorador de Deus. Outra coisa que é nocivo para nós e vem ao nosso pensamento, e eu já vou começar a fechar aqui: as pessoas vão me julgar. Queridos, eu não faço isso que as pessoas vão me julgar. Eu não posso fazer isso. Olha, queridos, além de ser destrutivo, esse pensamento é paralisante. Te mata, te destrói. É um pensamento que leva a pessoa a ter medo de exercer a sua fé, o seu talento, porque você tem medo que alguém não goste. Nada vai fazer você mudar de ideia. É um pensamento que leva a pessoa a ter medo de exercer a fé. Não se posiciona, ele não questiona, ele não faz nada, ele paralisa. Precisamos aprender que julgar e ser julgado é algo natural e comum. Nós somos julgados. Eu me expondo aqui na live, eu vou ser julgado, eu vou ser criticado, eu vou ser elogiado. E eu tenho que me acostumar a isso. Eu não posso deixar que essas coisas me paralisem. Eu tenho uma obra, eu tenho um de Deus para fazer. Se eu tiver medo do público, de pegar um violão, não sou um expert no violão, mas eu não tenho meu grupo de louvor aqui ao meu lado. E eu pego e toco, e canto. Isso acontece com a maioria das pessoas. Somente, aprenda isso, somente quem se expõe é julgado por suas ações. Mas quem se expõe sempre vai alcançar resultados. Você vai descobrir que você tem talento, mas você tem que se expor. Você tem que botar para fora o seu talento. Eu tinha umas irmãs que cantavam, fizeram parte de um grupo musical. Eu sempre fui mais novo, eu tenho uma irmã mais nova, mas era um grupo muito famoso aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo. E eu acompanhava minhas irmãs com meus pais, porque elas eram mais velhas do que eu, e tenho minha irmã que está me ouvindo agora, está lá no Rio de Janeiro.
E elas cantavam no grupo e aquilo me encantava. E eu tinha vergonha de cantar, de me expor. Eu achava que eu tinha voz feia, eu achava que eu nunca poderia fazer aquilo. Até que um dia, um pastor, no meio do culto, diz assim: hoje nós vamos ouvir um hino especial pelo irmão Samuel. Eu quase desmaiei na cadeira. Eu tinha ensaiado, mas na hora eu perdi a coragem. Tremia. Sabe o que aconteceu? Hoje não tenho vergonha de nada. Na minha época, eu tive uma época cantando na noite. Fui ministro de louvor muitos anos. E ainda sou, porque eu faço louvor. Então, queridos, não tenha medo de se expor, de ser julgado, de ser condenado. Mas também você pode alcançar resultados maravilhosos. É um pensamento que desagrada a um servo de Deus. Que você não cresce. Você não vai crescer no ministério que Deus tem para você. Então repreende isso, fazer o que Paulo falou, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso não é um pensamento de Deus. Deus quer me abençoar, Deus quer agir em mim, Deus quer fazer da minha vida algo que vai alcançar outras pessoas. Talvez você não saiba o talento que você tenha. Um velho pregador sempre dizia que, nas suas mensagens, ele dizia que, sabe onde estão os maiores engenheiros, os maiores cientistas, os maiores cantores, os maiores atores? Sabe aonde? No cemitério. São pessoas que tinham o dom, mas por covardia, por pensamentos ruins, não exerceram as funções, não desenvolveram os seus talentos, por covardia, por medo, por pensamentos: não vão me julgar, não vai dar certo, as pessoas vão jogar pedras em mim. Não importa. Não importa. Olhe para frente. Deus tem um talento, Deus te capacitou com um talento. E por último, eu digo aqui de algo que vem um pensamento. Eu estou falando para a igreja, são pessoas que frequentam a igreja. É aquele pensamento que diz que te torna um crente relapso, um crente desagradável a Deus. Sabe por quê? Todo mundo tem seus pecados, todo mundo tem suas falhas, e eu também tenho os meus. Sabe o que é isso? É você errar, desobedecer a Deus, pecar, só porque um pastor pecou, porque um obreiro de Deus, um cantor causou um escândalo, e você se apoia no pecado dos outros para pecarem também, para pecar também, para errar também. Isso é um pensamento maligno, para você perder o temor a Deus, perder o respeito a Deus. Claro, somos pecadores, claro, temos falhas, mas temos um Deus que perdoa e que nos ajuda. Há um verso de um salmo que diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então, queridos, você pensa que é normal viver uma vida errada, viver uma vida no pecado? Esse pensamento é destrutivo também. Faz você se acostumar ao erro, a pequei, peço perdão, e não te faz ficar de pé, para que Deus te olhe e te encontre e ache uma pessoa fiel. O servo de Deus não se conforma com os erros, mas se apoia em Deus. Eu vou ler um texto para você aqui na carta aos Romanos. Eu estou na Filipenses, Romanos capítulo 7. Olha o que Paulo fala. Olha, o apóstolo São Paulo, o maior abridor de igrejas. Romanos capítulo 7. Ele diz assim no versículo de número 18, é isso mesmo? 7:18. Ele diz assim, olha o que ele diz aqui:
apóstolo Paulo, famoso São Paulo, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então Paulo está dizendo que ele era falho, ele tinha os seus pecados. Aí na carta aos Coríntios, capítulo 9, esse mesmo Paulo que fala isso, no versículo 27, ele diz assim: mas, olha o que Paulo diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele diz: eu luto comigo mesmo, contra os meus defeitos, contra a minha vergonha, contra a minha timidez, mas eu vou fazer a obra de Deus. Eu brigo, eu me esmurro, eu brigo comigo mesmo. Eu tenho que ser agradável a Deus, eu tenho que fazer a obra de Deus, eu tenho que ganhar almas para Deus, eu tenho que ser luz, eu tenho que ser sal, eu tenho que fazer com que a minha família, a minha casa, os meus vizinhos vejam Cristo em mim. Eu disse há pouco, talvez o seu vizinho ou alguém da sua família, a única Bíblia que eles vão pegar é você. Seja uma fonte de vida, de salvação para os seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho. Queridos, é difícil controlar o pensamento, mas se você der vazões ao seu pensamento ruim, que você sabe que é desagradável a Deus, ninguém sabe, duas pessoas sabem, você e Deus. E se for pensamentos ruins, que desagradam a Deus, foram dados do diabo. E ele é mais inteligente que você. Que ele joga os dardos e ele vê que você está se satisfazendo com lembranças de coisas ruins. São dardos inflamados pelo diabo. E como vencer isso? Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É repreender os pensamentos que te destroem, que te machucam. Sabe por que o mal do século hoje é a depressão? Sabe por quê? Depressão é algo que você sofreu. Te machucaram, te fizeram mal, te deixaram no altar, te negaram, te rejeitaram. Só que você venceu. Mas você não consegue abandonar essas coisas ruins. Isso não te impulsiona mais. Isso não te motiva a conquistar mais. Então o mal do século hoje é a depressão. E não existe remédio para isso. Remédio é você clamar a Jesus e repreender. Pastor, o senhor não sabe o que fizeram comigo. Ah, o meu marido, o meu noivo, a minha noiva. Ah, eu fui enganado, eu fui iludido, eu fui... Você foi, mas você está aí, você venceu. Vença isso. O passado não pode prevalecer na sua vida. Paulo estava preso, e ele escreve isso na carta aos Filipenses. Ele escreve quando os irmãos em Cristo vão lá falar que a prisão de Paulo estava levando tristeza à igreja. Ele imediatamente manda aqueles irmãos: calma, eu estou preso, mas eu vou chegar lá. Eu vou esquecer dessas coisas. Eu tenho um alvo, eu vou chegar a Roma, eu vou pregar o evangelho em Roma. Está servindo como escândalo? Eu não fiz nada para ser escândalo. Eu estou preso aqui por Cristo. Então eu não tenho que ficar aqui me martirizando. Eu tenho que olhar para frente. Eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem que ficar. Foi ruim, mas já passou. Você já venceu. É como você olhar uma cicatriz que doeu na época. Mas se você olhar a cicatriz, você vai ver, realmente, se você ficar fixando a cicatriz, você vai sentir as dores da época. E já não dói mais. A palavra de hoje é: vença hoje. Deixe para trás. Deus tem um alvo para você. Leve cativo todo o seu pensamento a Cristo. E você vai ver
que vai se cumprir aquela palavra que tem na palavra de Deus. Você é mais do que vencedor. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Quero orar por você agora. Quero pedir pela sua vida. Há muitas pessoas que estão precisando de milagres. Eu quero pedir aqui pelo pastor Alfredo Barro, meu amigo pastor, lá do Rio de Janeiro. Está muito mal da Covid, mas eu creio em milagres. Tem a sua esposa, tem a sua filha, seu neto, a sua neta, né? Que precisa dele. Eu creio que Deus pode visitá-lo agora. Pastor Alfredo, vamos orar pelo Dr. Augusto Sena, um amigo aqui em São Gonçalo, um médico, um dos grandes médicos. Também está entubado com a Covid, estava na linha de frente. Dr. Augusto Sena. Nós estávamos orando pelo pastor Sócrates, que a minha irmã pediu, que é o presidente da Convenção Batista Brasileira. Eu já soube que ele está muito bem, está bem melhor. Vamos dar glórias a Deus por isso. Nós vamos continuar orando pelo pastor Sócrates. Não o conheço, minha irmã conhece. Orando, agradecendo a Deus pelo pastor Paulo, que já está em casa. Ontem eu falei com ele por telefone. Também oramos, um milagre de Deus. Vamos agradecer, mas vamos continuar orando pelo pastor Alfredo, pastor Romão, pastor Baratella, e a sua esposa também, que estão com Covid. Vamos pedir o Zé Luiz. Esse Zé Luiz, eu não conheço, mas temos o Zé Luiz, que foi obreiro na nossa igreja lá no Rio, o pai da Viviane, Helen, toda a sua família, Viviane, marido, filha, o Zé Luiz, família, esposa, filho, netos. Esse Zé Luiz é um outro Zé Luiz que pediram aqui pela internet. A Yolanda, o Cauã, a nossa querida Vanessa, nossa irmã Vanessa, secretária da igreja, que está fazendo aniversário. Parabéns para você, Vanessa. Que Deus abençoe a sua vida. Ela é secretária da nossa igreja. Que Deus, esposa do evangelista Maxwell, meu braço, um dos braços nosso aqui da igreja. Ezequiel e Carlinha, lá em Brasília. Paulo Vitor e Fatinha, aqui em São Gonçalo. Denison, a diaconisa Marli, Luiz Cláudio, a Caroline, a Guilherme, que está com infecção na garganta. O Davi, o Henrique, recém-nascido e operado. Que Deus cure essa criança. A Fátima Pinheiro, maridão, são membros da igreja. Todo o irmão Luiz e sua família, suas irmãs, seu cunhado, toda a sua família. Irmão Nelson, diácono Nelson e família, suas filhas, genros, neta, irmã Áurea, irmão Zé Ricardo no seu táxi, e toda a família, a Gleice, seus filhos, o Paulo Ricardo e família, a Edileus e família, Jorge, irmão Jorge, Sueli, seu irmão, o Mazinho e família, o Hamilton e família, o Francisco, a sua mamãe Geralda, as Alines, a Horaci e família, a Fátima, Vinícius, sua filha, seu genro, que Deus cure, estão com Covid. Orando também por Vanderlei Ribeiro, que está com Covid, precisa do milagre. Também orando também por Gabriele, orando pelo meu neto, Miguel, que está com rinite alérgica, e toda gripe é preocupante, pela minha filha que está grávida de 5 meses, pela minha esposa, pela minha vida, por toda a minha família, pela Igreja Fé para Todos, pela Érica, Elaine, Letícia, Robson e Marcelo, Viviane Helena está aqui novamente, família, Irene, Elis, Alexandre, Larissa, meu querido Arthur, pela Irene, pela Kátia, pela Rita, por toda essa família, por Hugo e Rayane, que estão lá em Recife, a Helena, sua filha, a Célia, irmã Célia, que está enlutada, sepultou o seu irmão anteontem. Irmã Célia, que Deus enxugue as suas lágrimas, toda a família, os filhos, o Ricardo, a Eliane, seus netos, a Márcia, o Tony, sua filha, orando também pelos profissionais de saúde,
pelos trabalhadores dos hospitais, garis, todos os ajudantes, a Ingrid e Camille, que são enfermeiras, a Michele, a Carmelita, o Sebastião, que Deus faça, a irmã Gil, que teve, sua filha deu uma luz ao meninão, que bênção, oramos tanto aqui, o Carlos Roberto Ribeiro, sua esposa, toda a família do nosso diácono Ribeiro, o Carlos também Roberto, que está com Covid, o Jonathan, a Nádia e toda a família, Carlinho, Viviane, que está grávida, a Nádia, época complicada, né? Também o Mauro e seus filhos, o Mateus, o Rafael, são tanta gente que nos pede oração, orando pela Maria e o Charles, orando pela quem cuida da nossa cachorra, a Márcia, orando, que nos assiste sempre, a Jane lá em Belo Horizonte, a Lazinha em Brasília, são pessoas de longe, mas que têm um carinho muito grande por nós, orando pelo Jairo, que está lá em Santa Catarina, a Neide, seus filhos, que são pessoas muito queridas. E mais uma vez, vamos orar pelo pastor Alfredo, orando pela Igreja Fé para Todos. Eu quero orar por você. Eu não sei o seu nome, mas Deus sabe. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Orando por São Gonçalo, pelo nosso prefeito e a sua esposa que estão com convite, pelo nosso governo de Estado, pelo nosso presidente da República. Deus dê sabedoria, habilidade para ele governar esse país, pela cura, para que ele afaste, em nome de Jesus, que Deus afaste esse vírus maldito que tem ceifado tantas vidas, que tem lutado tantas famílias. Queridos, nós somos maior do que esse vírus, se estivermos com Cristo. Vamos orar. Pai, quantos nomes, situações diferentes, mas Tu és Deus, e é no nome de Jesus que eu oro. Eu incluo aqui os nossos diáconos, diaconisas, evangelistas, esposas, Celina, seu marido. Pai, quantas pessoas estão sofrendo, o Marcos, a Miriam, sua mamãe, sua sogra, seu filho. São tantas pessoas que precisam do teu socorro, precisam da tua ajuda. Deus, pessoas que estão temerosas de perderem o emprego, da fonte de renda, empresários que estão com medo de falirem. Deus, socorre essas vidas. Em nome de Jesus, oro aqui pela mãe do Alexandre, evangelista Alexandre Souza, seu pai. Deus, em nome de Jesus, visita essas pessoas que precisam do teu toque, da tua cura, da tua libertação, do teu milagre, do teu alento. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda a energia maligna de enfermidade, todo processo maligno que vem para matar, roubar e destruir. Caia por terra agora toda resistência maligna, em nome de Jesus. É no poder do nome de Jesus que nós declaramos pela fé: seja feita a tua vontade é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Restaura a saúde, há pessoas entubadas, há pessoas que perderam o contato com a família, mas Deus, Tu podes trazer a vida, Tu podes ressuscitar essas pessoas do coma induzido, da intubação. Tu podes fazer com que esse vírus seja queimado dentro dos seus organismos. Deus, traga vida, traga alegria às famílias, o respeito a essa nação. Deus, em nome de Jesus, socorre essas famílias, ajuda, enxuga as lágrimas, irmã Célia e toda essa família que está enlutada. Deus, em nome de Jesus, Tu és a nossa alegria. Faça a Tua vontade. E eu descanso porque Tu és Deus de misericórdia. Tu és Deus abençoador. Tu tens todo o poder. Tu és o nosso Jeová Rafá. Tu és o nosso Jeová Jiré. Tu és o nosso Jeová Tsidkenu, Deus da justiça, o Deus da paz, o Deus da alegria, o Deus das notícias boas. Obrigado, Senhor, porque vidas estão sendo tocadas agora. Vidas que estão orando comigo agora só dormem com poder de remédio. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Deus, traga notícias boas. Que a Tua paz, que inunda o nosso ser, seja a paz agora na vida dessas pessoas. A fé da certeza que o milagre chegou.
que a notícia boa chegou, que a bênção chegou. Senhor Jesus, para a glória de Jesus, meu Deus, para a glória de Jesus. Obrigado pela igreja Fé para Todos existir em São Gonçalo. Obrigado por cada membro, cada ouvinte nosso de lives, cada ouvinte nosso de rádio, cada ouvinte que está nos ouvindo hoje pela primeira vez e nos vendo. Deus, nos dê uma semana de bênçãos, uma semana de paz, uma semana de notícias novas, boas, porque Tu és Deus de notícias boas, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus, que vive e reina para sempre. Obrigado pelo alimento, pelo vestuário. Obrigado para nós olharmos com esperança, na certeza da vitória. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém? Amém? Encerro cantando. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando, Senhor Jesus, me tocou, livrou-me da escuridão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja de Deus, a igreja que pertence a Jesus, diga amém, amém, amém. Oh, uma semana de vitória. Tocou-me, Jesus, tocou-me. Vai dizendo isso, que o Senhor seja contigo.